Vem brincar comigo, vem. Alexandre Nária. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo a respeito daquela situação que eu falei pra vocês aqui. E nesse caso agora eu estaria vendo um vídeo lá do canal do Rentini, eu acho que é assim que fala, né? Explicando todos os golpes da internet para você evitar eles, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu estaria trazendo mais um vídeo a respeito desse assunto, também foi mandado aqui pelo Charlotte, então bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e também, basicamente, minha opinião a respeito disso, tá bom? Vai ter coisas que de repente eu vou repetir aqui, vou falar algumas coisas que eu falei no vídeo anterior, mas de qualquer forma vai servir também para complementar o que eu estaria vendo aqui agora, tá bom? Então, sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, bora soltar o play, em 3, 2, 1, peleia! Algumas semanas atrás, eu fiz uma compra na Shein e uma dessas duas compras era uma compra internacional. Se passou alguns dias, uma semana, 2 semanas depois, e chegou um WhatsApp em nome de uma conta de empresa com o nome da transportadora que estava me enviando esse produto. Era a iMile. Nessa mensagem que eles me enviaram, eles estavam me cobrando uma taxa de R$40, sendo que o único produto internacional que tinha pago era R$10. Eles tinham o meu endereço, o que eu comprei, o meu nome, meu CPF e várias coisas do tipo. Eles deixaram um link para eu clicar e pagar lá no site deles. Eu fiquei desconfiado e cliquei no link mesmo assim, mesmo sabendo que eu não ia pagar R$40 de taxa num produto de R$10. E o link do site da tal transportadora, se não era o mesmo, era muito parecido. Então fui atrás de mais informações, tipo um Reclame Aqui da vida, para ver se estavam cobrando taxas de outras pessoas, se outras pessoas estavam comentando sobre, até que eu abri o aplicativo da Shein, fui no rastreio do meu produto e tava lá um aviso bem claro falando para você não pagar taxa nenhuma vindo de nenhum lugar, que isso tava errado. Beleza, a partir daí eu bloqueei aquela conta do WhatsApp, denunciei e marquei que era algum golpe ou algo do tipo. Isso fez com que as mensagens sumissem, eu nem queria que isso acontecesse porque pelo menos eu teria a imagem aqui para mostrar para vocês. Aí agora voltando alguns meses antes, em julho desse ano, minha mãe, do nada, chegou em casa falando que comprou um curso. Comprou um curso daqueles de ganhar dinheiro rápido da internet. E eu perguntei, mas do que é exatamente o curso? Do que é exatamente esse curso? Ela não sabia responder e logo eu convenci ela para cancelar o curso. O nome desse curso era Mentoria de Projetos Remunerados da Gabi Vitorino. Pesquisando mais sobre esse tal Mentoria MPR, que é como eles chamam, eles aparecem como nomes de várias pessoas diferentes que devem usar a mesma estrutura de marketing para tentar explorar as pessoas que vão cair em coisa do tipo. Aí agora voltando pro estorno, foram uns 200 e poucos reais. Eu tentei o estorno por e-mail no mesmo dia, e foi enrolando, nunca fizeram esse estorno, nunca aconteceu nada. Depois de bastante tempo eu ia tentar fazer um estorno pelo cartão de crédito, mas mesmo assim o cartão de crédito pede nota fiscal e alguma coisa de contrato de serviço. Eu pedi e-mail pra eles também nunca me responderam, nunca me mandaram nenhuma informação, nem para tentar pedir o estorno pelo cartão. A outra forma era ir atrás de Procon, de coisas do governo, mas como, me desculpa mãe, não fui eu que caí no golpe, ia ter todo o estresse fazer isso, quem tinha que fazer isso é ela, e ela também não foi atrás, acabou simplesmente se perdendo esse dinheiro. Mas é com esses dois casos recentes que eu decidi que, mano, eu preciso fazer um vídeo de listando, se não todos, a maioria dos golpes da internet para você evitar. E também para compartilhar com sua família, amigos, etc. Eu não vou nem usar isso para, na verdade, divulgar o meu vídeo. Então, assiste esse vídeo, pega tudo o que eu falar aqui e fala para sua família. Eu só quero compartilhar os conhecimentos que eu sei. Eu também perguntei sobre golpes na comunidade aqui do YouTube, perguntei sobre golpes na caixa de perguntas do Instagram, e é assim que eu vou falando vários para vocês. Vocês perceberam que faltou algo? Faltou algum tipo de golpe ou algo que vai surgir depois do lançamento desse vídeo? Usem a aba dos comentários para divulgar, contar a história de vocês, contar a história familiar de vocês e ajudar provavelmente uma outra pessoa a evitar cair nesse tipo de golpe, tudo bem? Então é assim, todo mundo se ajuda, todo mundo fica feliz, todo mundo evita essas desgraças, basicamente. Então eu vou aqui começar falando de todos os golpes que eu listei aqui. O primeiro deles é um bem óbvio que já aconteceu comigo, no caso é um que eu quase caí também, que é quando eu abri meu MEI. No MEI você coloca todas as suas informações, essas informações caem num banco de dados e tá exposto para todo mundo quiser ver porque tá linkado com o seu CNPJ. Então lá, quando você faz um MEI, se cria, automaticamente no mesmo dia, na mesma hora, se participar no mesmo minuto, começa a surgir um monte de e-mails falando pra você pagar várias taxas, sendo que a única taxa do MEI é aquela por mês do DAS ou DAS. Então tomem cuidado com isso e com qualquer e-mail do tipo, é só... Isso daí que ele tá falando é verdade. Eu recebi ligações, né,
Eu até cheguei a falar isso no vídeo anterior, mas eu não cheguei a atender, né? Quer dizer, minto, eu atendi uma só. E vi que era sobre isso, mas eu desliguei na hora, não dei ouvido, bloqueei o contato. Também já chegou no meu WhatsApp proposta do tipo, falando de cartão, não sei o que, pá, mano, eu bloqueio tudo. É uma coisa impressionante. Eu fiz isso daí e foi quase que instantaneamente começaram a me ligar ou mandar mensagem pra mim pra fazer um monte de coisa que eu não quero, tá ligado? E só falando um pouquinho do que ele falou aqui no início da palavra de vender curso, que não sei o quê, eu sempre desconfio ou sempre desconfiei, quer dizer, eu comecei a desconfiar, melhor dizendo, não que eu já não desconfiava, mas eu desconfio ainda mais agora, né, porque o que me veio na cabeça foi até um questionamento que eu fiz também em live também esses dias, que, poxa, se o cara ele tá ganhando dinheiro, se ele diz que achou uma estratégia para ganhar uma grana, você seria, por exemplo, você faria isso que eles fazem? Tipo, eu achei uma estratégia para ganhar dinheiro, então eu vou compartilhar essa estratégia com um monte de gente para essas pessoas vão fazer a mesma estratégia que eu, e aí essas pessoas elas vão estar meio que, como eu posso dizer, concorrendo contra mim nas vendas. Isso faz sentido? Não. Se eu consigo achar uma estratégia para ganhar dinheiro, eu não ia passar para ninguém, meu irmão. Eu ia fazer pessoas, eu ia criar pessoas para poder meio que disputar comigo, para de repente cheirar aquele ganho certo que eu tenho. Não, quanto menos pessoas souberem dessa estratégia, melhor, porque aí eu vou vender mais usando daquela estratégia, tá ligado? É até uma coisa idiota, assim, se você for parar para pensar, esses caras que ficam fazendo cursos e mais cursos, vendendo curso e falando que você vai ganhar dinheiro se vocês aplicarem a estratégia deles. Se eles ganham tanto dinheiro assim, para que eles têm que ficar vendendo um curso em primeiro lugar? Tá ligado? Eu seria um que, se eu ganhasse muito dinheiro do jeito que esses daí falam, eu não faria dinheiro, eu não faria curso, melhor dizendo, nenhum. Tá ligado? Eu não venderia curso nenhum. Eu peço desculpa pra vocês, mas sendo bem honesto. Eu nem ensinar isso pra ninguém. Talvez eu ensinaria pra pessoas próximas, minha família e tal. Talvez alguns amigos também mais próximos, assim, que eu vejo que, pô, é legal, passar pra eles. Mas, mano, eu vou passar pra um monte de gente que eu não conheço. Não, mas eles vão me pagar. Beleza, mas mesmo assim você vai estar meio que criando uns concorrentes contra você também, que eles vão estar aplicando a mesma estratégia que você aplica nos mesmos produtos que você vende praticamente, então você vai estar aumentando ali a chance de você não estar vendendo tanto quanto você poderia vender se tivesse pouca gente sabendo a sua estratégia. Não é? Obviamente, mas tem gente que cai, né? Então é uma parada que, se você for parar minimamente para pensar nisso, você fala, mano, isso daqui é golpe, tá ligado? Isso aqui não tem como não ser golpe, isso aqui. Não tem sentido, é uma parada que não tem sentido, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar no vídeo aqui. O MEI específico é só o DAS por mês. E você fazer também o bagulho anual, mas você não paga nada. Falando ainda sobre e-mails chegando pra você, também existem e-mails imitando os correios, te cobrando taxa de alfândega, principalmente se eles sabem que você pediu produto internacional. Também você tem que prestar muita atenção em como é o e-mail, para deixar a mensagem ser toda bonitinha. Tomem muito cuidado, sempre vão nos sites oficiais do governo. Tem e-mail te cobrando a Receita Federal, imposto de renda, banco, cartão de crédito, qualquer coisa que seja muito parecido. Toma muito cuidado, avisa sua família principalmente. Essas mensagens caem na caixa de spam da minha mãe direto. E direto eu tenho que mencionar pra ela, golpe, é só golpe, não, deixa pra lá. Tem também aqueles clássicos golpes do Mercado Livre, OLX ou Enjoei, onde eles pedem pra fazer por fora da plataforma. Aí se você, por exemplo, é o vendedor, eles falam que te mandaram um dinheiro, e aí você envia o produto, seja por um Uber, alguma coisa assim, só que esse e-mail era falso. O comprovante nunca foi real. Já aconteceu uma vez com minha mãe, que ela tava vendendo pelo Marketplace do Facebook, onde a mulher falou pra ela criar uma conta no Enjoei, e do Enjoei a mulher enviou um e-mail pra ela com tudo certinho da Enjoei lá, um e-mail muito parecido, falando que confirmou a compra e ela ia pedir um Uber, alguma coisa muito rápida assim, ia buscar o produto aqui, com uma compra confirmada. A minha mãe veio falar comigo, aí eu fui ver no aplicativo da Enjoei, não tinha mudado nada, não tinha vendido nada. Eu simplesmente só bloqueio a pessoa e não ligo mais pra isso. Mas aí, pelo menos por dentro da plataforma, você tem a mais segurança de que você vai conseguir reaver o que é seu de direito, seja teu dinheiro, seja teu produto. Mas se você fazer por fora, aí é por sua conta, a plataforma não tem mais nada a ver com isso. Falando de coisas parecidas dos sites oficiais ainda, tome muito cuidado com a própria pesquisa do Google. Eu já falei em algum outro vídeo sobre a decadência do Google, em como tá tendo muito anúncio bizarro, anúncio de golpe, coisa estranha, e como a pesquisa do Google tá ruim. E uma das coisas que eu mencionei de exemplo foi que existia uma época
onde tinha sites falsos da Growth, aquela marca de suplemento de academia, que estavam aparecendo no topo da pesquisa porque eram links patrocinados, que foram patrocinados para estar aparecendo lá em cima. As pessoas clicavam, faziam a compra, não era da Growth, era um site falso e nunca ia chegar o produto. Iam reclamar com a Growth, só que a Growth não tinha mais nada a ver. Então, se estava aparecendo no topo da pesquisa do Google como patrocinado, nem no Google dá para confiar, consequentemente não dá para confiar em Instagram, em Facebook, em YouTube, em nada disso. Você tem que checar bonitinho, não confia em link só porque tá patrocinado, porque você acha que teve uma verificação para estar ali. Não teve, não tem verificação atualmente, não dá para confiar. Você mesmo tem que checar bonitinho se o site que você tá vendo é o mesmo link do site que você faz a compra normalmente. Uma coisa diferente, envolvendo a mesma coisa ainda, de pessoas se passando por marca, que me falaram no Instagram, foi que um dia, essa menina que me contou, ela fez um pedido de delivery na Coco Bambu. Quando esse pedido chegou, tinha um site pra você fazer meio que um formulário para ter algumas promoções, era coisa oficial mesmo. Aí, algum tempinho depois, chegou um e-mail pra ela, da Coco Bambu. E o pior, chegou um e-mail pra ela da Coco Bambu na caixa principal do e-mail, não foi nem no lixo eletrônico, nem no spam, nada. E ela viu isso, era uma promoção de R$ 89 ali, ela já tava desconfiando, mas mesmo assim ela entrou no site, ela tinha um formulário pra concluir com umas perguntas muito bestas, e lá tinha pra você pagar R$ 89 pra você ganhar os R$ 89 de volta e ter sua janta, almoço, que seja. E aí ali foi que ela parou, ela mandou mensagem pra Coco Bambu falou que era mentira, e a Coco Bambu pediu o link do site do formulário que ela tava fazendo, e depois ela me mandou print do site já derrubado, então a Coco Bambu realmente foi lá e derrubou esse site falso que estavam usando pra passar o golpe que alguém ia cair nisso. Então, se quer confie na caixa principal do seu e-mail, mais uma vez chequem bonitinho, perguntem pra empresa e não passem um pagamento pra você ganhar algo. Não faz sentido. Isso me lembra o clássico, que é o urubu do Pix, que é uma das coisas mais inacreditáveis o quanto a gente tava caindo nisso. É ridículo. Existe até uma print que eu guardei, onde um tweet fala o seguinte: a gente mora num país que acreditam que você envia um valor pelo Pix e sem motivo algum você recebe mais ou o dobro. E aí, uma menina respondeu que ela já tinha caído no golpe e falou o seguinte: me senti um pouco ofendida, visto que caí nesse golpe, kkkk. Ainda bem que só mandei R$ 50. Achei que era alguém tipo Anonymous que tava fazendo bondade, tirando de rico pra dar pra pobre, kkkk. Detalhe que foi postado em uma página de maconha, o que me ajudou a dar mais credibilidade. Mas enfim, foi uma coisa que muita gente deve ter caído, principalmente naquela onda. Foi postado numa página de maconha e isso ajudou a dar mais credibilidade. Hacking que estava acontecendo com contas de pessoas famosas no Instagram. O que me lembra também os golpes também envolvendo anúncio de usar famoso como deepfake de... Esse daí do Drauzio Varela eu cheguei a falar no vídeo anterior, que usaram o nome dele para poder promover um tratamento, um medicamento, um suplemento, não lembro o que era agora. Usaram a voz dele e meio que fizeram um deepfake aí dele falando e parecia que era ele falando, mano. Você olhando, parece que é ele falando, mas não. Tá ligado? E ele até desmentiu isso, eu não sei se foi numa reportagem que ele fez, ou que ele participou, melhor dizendo, e ele desmentiu nesse vídeo aí. Mas o que de gente que não caiu nesse golpe aí, cara? Mano. Pra você divulgar alguma coisa, seja esse urubu do Pix, seja algum produto, algum site, qualquer coisa que vai fazer você gastar seu dinheiro e nunca vai chegar nada pra você. Eu tava comentando justamente desse vídeo que eu ia fazer pra minha mãe, e ela me lembrou que ela caiu nisso 2 anos atrás. Também, ela me falou que tinha alguma coisa a ver com o que a VTube tava anunciando e isso era deepfake mesmo. Aí, continuando nessa onda de falar de parente, tem aquilo que acontece muito de você ter seu número roubado, seu número clonado, alguma coisa acontecendo com o seu número e usar o seu número para pedir dinheiro pro seu pai, sua mãe, irmão, sua família, amigos. Assim, de novo, como eu falei pra vocês, eu vou ter algumas coisas que eu falei no vídeo anterior que eu vou repetir aqui. E isso aconteceu com a minha mãe. Só que no meu caso não foi necessariamente um número clonado. O cara literalmente deu a desculpa pra minha mãe falando que o meu número, que ela fala comigo todo dia, eu ligo pra ela todo dia. O cara, melhor dizendo, a cara, porque era uma mulher, meu irmão conseguiu descobrir, não sei como, que era uma mulher que tava fazendo isso. Mas, enfim, né? E ela tava falando com a minha mãe. Dizendo que o meu telefone, que eu uso para falar com a minha mãe, estava no concerto e por isso estava usando aquele telefone ali. E ela, melhor dizendo, conseguiu ludibriar minha mãe. E ela foi e pediu R$ 997 para minha mãe. Eu não lembro agora o motivo, mas era para me ajudar numa parada que era urgente e eu ia devolver no dia seguinte. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo, esse detalhe.
né? A pessoa falando que ia devolver no dia seguinte, estava precisando daquele valor naquele momento para poder resolver uma situação que eu não lembro agora qual, e no dia seguinte já estaria com esse dinheiro de volta para devolver. Meu irmão emprestou esse dinheiro para minha mãe, passou para essa pessoa que eles acreditavam que era eu. E detalhe, pegaram a minha foto no Facebook da minha mãe, provavelmente, eu não tenho como não dizer que não é no Facebook, porque a foto que eles pegaram minha tá lá no Facebook da minha mãe, que é exatamente igual, que é de quando eu tinha 25 anos, eu tava casando ainda e tal, então eu tava novo. Mas pegaram essa minha foto, os caras não tiveram nem a cara de pau, pelo menos, de pegar uma foto mais atual minha. Eles pegaram uma antiga mesmo minha lá no Facebook dela, botaram nesse telefone aí, né, que não é clonado, é literalmente um outro telefone, mas com essa desculpa de que, né, o meu telefone aqui que eu uso para falar que minha mãe estava no concerto. A minha mãe também em nenhum momento pediu para mandar áudio, não ligou também, então, enfim, para confirmar, simplesmente acreditou, mandou o dinheiro. O bom é que, se eu não me engano, ela conseguiu recuperar esse dinheiro. Eu vou até confirmar, mas ela tava em trâmite aí pra conseguir recuperar essa grana aí, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, uma dor de cabeça que não é. Colegas, como se fosse você pedindo esse dinheiro. Aí uma coisa que eu vi no Reddit um dia é que um usuário de lá, ele foi pedir dinheiro pro pai dele, e o pai dele foi um pouco esperto. Por quê? Seguinte, o moleque mandou uma mensagem assim: "Oi pai, queria logar na Amazon, chegou algum código aí?" Aí o pai respondeu: "KKK, que dia você nasceu?" Aí o filho respondeu: "KKK, 5 de maio." Aí o pai deu: "Ok." Ainda assim, eu não recomendo que uma senha entre você e seus parentes sejam data de nascimento, seja CPF, essas coisas, porque é muito fácil por dados vazados conseguir essas coisas. Se eu não me engano, o próprio Serasa já vazou. Deve ter seus dados aí por qualquer lugar que as pessoas queiram. Então não é uma fonte muito confiável pedir a data de nascimento. Eu recomendo que vocês concordem em alguma palavra-chave, tipo batata, que seja. É isso que eu recomendo vocês combinarem com seus familiares. Ainda nessa de pessoas conseguindo seu contato de alguma forma, tem aquele que é uma mina, seja no Telegram, WhatsApp, fingindo que ela foi falar com guia, mas acabou pegando seu número e que ela tá vindo da gringa e quer conhecer alguém. E é um bagulho meio bobo, não cai nisso, pelo amor de Deus. E ainda nessa, tem uma coisa que um colega me falou no Instagram, que aconteceu com ele, que foi: uma mina começou a fazer amizade com ele no Discord, por papo de 1 mês ficaram de amizade. Aí teve um dia, ela também era gringa, e para eles jogarem alguma coisa, fazer alguma coisa, precisava baixar um VPN. A mina mandou o nome do VPN e esse amigo colocou no Google e era... No topo da pesquisa tava lá o nome do VPN certinho. No site do VPN tava mais uma vez certinho, bonitinho, não parecia ter nada de errado. Quando ele baixou o VPN, a mina começou a agir estranho e foi aí que ele percebeu: deu merda. O VPN, na verdade, era meio que um trojan, era um vírus, ia roubar tudo dele. Esse moleque era administrador de um servidor do Discord famoso de um youtuber, e eles chegaram a pegar o link desse servidor, mas no final ele foi rápido o suficiente, conseguiu recuperar tudo, trocar as contas, deu tudo certo, mas a mina ficou por 1 mês pra dar esse golpe. 1 mês. Bizarro. Esse provavelmente foi uma das coisas que eu não sabia, que foi mais bizarro que me contaram. Uma coisa que eu já sabia é de pessoas tentando fazer amizade contigo no Discord durante alguns dias mesmo, e aí eles meio que te ameaçarem, conseguirem seus dados de alguma forma e começarem a te ameaçar. E aí meio que entrava numa call de 4 pessoas e mais você, e começavam a te chantagear e várias coisas assim. Mas definitivamente não era 1 mês de contato. Isso me lembra também em todos os casos de aplicativo de namoro, seja envolvendo sequestro. Você vai loucamente num primeiro encontro, num bairro estranho, num lugar estranho, com uma mina que você nem tava falando muito, mas você simplesmente arrisca, você vai na casa dela, e aí na verdade é meio que um sequestro ali. Você tem todas as suas contas ali do seu celular limpas, e empréstimos e os caralho. Ou também, que eu já vi vários casos, é de uma pessoa que tava conversando com a mina, e aí vai pra um WhatsApp da vida, e aí a mina fala que era menor de idade, e aí do nada um policial já entra na conversa pra falar com você e já te chantageia pra falar que você vai ser preso e não sei o que lá. Tem também a versão de ser traficante, você tá conversando com a mulher de um traficante e aí o traficante começa a te ameaçar, e qualquer variante do tipo envolvendo você tá conversando com uma mina desconhecida ali, que você ali no meio das ameaças, no meio da urgência, você acaba enviando um dinheiro pra nada acontecer contigo. Tem aqueles SMS, tem as ligações que sempre ficam te fazendo, te pedindo algum código, um código estranho, te pedindo pra fazer algum pagamento,
pra pagar algum empréstimo. Tem aquele que eu nem sei se é real não, que era supostamente de um tal de Carlos. Por que você tava fazendo com o meu número antes de eu pegar esse número que tanto ficam te enviando mensagem? Por que, Carlos? Por que? Tem todas essas coisas, essas ligações, você também tem que sempre ignorar se você não tem certeza. E se você não tem certeza, você vai no seu aplicativo oficial ou liga mesmo para entrar em contato. Tem aqueles e-mails também que chegam para você falando que teve acesso à sua câmera e aí conseguiu várias gravações de você em situações indevidas, e aí você tem que pagar uma taxa, não paga, em golpe mais uma vez. Tem as páginas de doação que você sempre tem que checar se a coisa que você tá doando é certinha. Teve já caso famoso de página de doação e muita gente doava há muito tempo, mas era golpes. Nem isso dá pra confiar, mesmo sendo muito triste. Você tem que cobrar pelos documentos certinhos, pelos comprovantes e muita coisa assim, e ter certeza que aquilo tá indo pro lugar certo e você tá não só desperdiçando seu dinheiro, que podia estar indo pra uma causa genuinamente boa. Eu vi no Reddit recentemente também um usuário avisando que motive o número 16439 para você pegar o celular da sua mãe, tia, avó, para ver se elas não estão nesses grupos de relacionamento, onde nesse grupo tinha uma postagem da Bella Ramsey, junto com o autor agora que eu esqueci o nome, mas tá na tela aí. Tem várias tiazinhas comentando: boa noite, lindo, você é lindo, sua sobrinha também é de família, né? Boa noite para o grupo. Olá, boa noite, tenha uma ótima noite, receba um forte abraço cheio de carinho, lindão. Essas são as maiores golpes que eu queria falar pra vocês. Tem também os golpes que são meios de internet, também não são, que é golpe de iFood, onde o cara chega com a maquininha falsa, onde o cara coloca um valor muito maior do que deveria ser ali na hora de pagar. Tem o golpe de Uber que eu vi recentemente com uma loja, onde o dono da loja, ele lida com moda e tal, e ele enviou, junto com um casaco mega caro da Nike, se eu não me engano, algumas peças. Ele enviou pra uma amiga, uma mina que ia trabalhar com a peça, algo assim, e chegou lá. Só que aí, uma das peças nunca tinha chego, e aí simplesmente nunca chegou. Tinha chegado roupas na mina, e a mina só pensou que o casaco não era pra ter chego, e ele pensou que o casaco tinha chego, então passou tipo 2 dias até eles perceberem e tentar entrar em contato com o Uber, mas se eu não me engano ele não atualizou se deu certo ou errado. Pelo que eu acho, pela falta de atualização, eu acho que o casaco simplesmente foi perdido. Um casaco de $500. Nossa. Então também tem que evitar isso, tem que checar tudo bonitinho. Para vocês evitarem outras coisas sobre vazamento de dados, eu recomendo vocês irem no Have I Been Pounded, eu não sei se é assim que se pronuncia, onde você consegue colocar seu e-mail e ver onde seu e-mail vazou, junto com seus dados, em algum aplicativo que você colocou esse e-mail. É sempre bom usar esse programa. E se vazou em algum lugar, principalmente recentemente, troca suas senhas. Eu também recomendo usar um gerenciador de senhas ao invés de ficar lembrando de várias, ou colocar a mesma senha para vários lugares diferentes. Usa um gerenciador de senha que você lembra de uma senha muito difícil e todas as suas senhas estão guardadas nesse gerenciador de senhas, que é uma senha muito difícil para alguém acabar aleatoriamente descobrindo. Mas você tem que lembrar da senha do gerenciador de senhas, senão você perde tudo e aí você se fudeu legal. Também recomendo muito usar o autentificador de 2 fatores, mas ao invés de usar no número de telefone ou até mesmo em algum e-mail ou outro, usa com o autenticador que existem. Tem gente que não recomenda muito o autenticador do Google, eu não lembro exatamente porquê, é o que eu uso. Se puderem me dizer o porquê não usar o autenticador do Google, me digam. Tem o Alt, tem autenticador, sei lá, tem vários autenticadores que pedem um código, que ficam ali mudando o código toda hora, e é muito melhor do que você colocar seu número, porque, de novo, podem clonar seu número e aí podem pedir o autenticador da sua conta para esse número de celular e aí vão roubar sua conta, assim que várias pessoas tiveram o Instagram hackeado naquelas épocas que estava acontecendo isso várias e várias vezes. Mais uma vez, se vocês tiverem mais golpes para mencionar que não foram mencionados aqui, contar a sua história para ajudar outras pessoas, contem nos comentários. Não caiam golpes, rapaziada, tenham muito cuidado, avisem sua família, compartilhem esse vídeo se quiser ou não, mas se não quiser, informem para as pessoas de todos esses golpes. Pesquisem sobre esses golpes vocês mesmos. Se souberem de outros golpes que surgirem a partir de hoje, comentem nos comentários. Muito talvez eu faça uma parte 2. E é isso. Eu sou o Rintune e até a próxima. Tchau! Mas falando aqui sobre o seu cabelo aí, mano, pô, da hora, hein, mano. Da hora, eu gostei desse penteado aí. Queria fazer uma parada assim também no meu cabelo. Mas falando aqui a respeito do vídeo, cara, é isso, gente. Bom, não tem muito o que falar, tá ligado? E é isso, cara. O que eu já falei no outro vídeo, falei um pouco mais também nesse vídeo aqui. Não falei tanto quanto no outro, porque o outro eu já falei praticamente tudo que eu tinha que falar, e nesse aqui eu ia estar só repetindo, basicamente. Mas o que eu falo igual a ele aqui, eu falo pra vocês agora, pra vocês tomarem realmente cuidado, não deixarem a ganância falar mais alto, porque muitas das vezes aí vocês estão passando por uma situação, e eu também das vezes que eu pensei em fazer algo do tipo, de procurar algo a respeito dessas paradas aí, eu estava passando por uma situação financeira meio complicada, tá ligado? Mas mesmo assim, graças a Deus eu não caí,
mas é tentador, então não deixem a tentação, a ganância falar mais alto, tá ligado? Sempre dê uma olhada lá no Reclame Aqui, se possível, verifique de fato, né, se é onde você está fazendo a compra, se for um lugar que você não está acostumado a fazer compra, verifica se aquilo dali é verídico, porque como eu falei para vocês, eu caí numa situação dessa, no outro vídeo eu falei sobre isso, né, que eu fui comprar um sapato, peguei o anúncio pelo Instagram, pensando que era uma coisa verídica, porque estava no Instagram, né, e aí eu acabei caindo num fake e perdi R$265, e mais uns 10 ou 20 reais, que eu não lembro agora, que eles mandaram mensagem para mim falando que tinha sido pego na alfândega lá e tinha que pagar um valor para poder liberar. Eu paguei e não recebi. Então assim, para você ver que eu também já caí numa parada dessa. Então tomem cuidado, depois dessa situação eu fiquei ainda mais alerta quando é uma parada, um lugar assim que eu não conheço ou não tenho costume de comprar, que eu geralmente compro sempre no mercado, em 2 lugares principais que eu geralmente compro no Mercado Livre, na Shein também, quando é questão de roupa que eu quero, ou na Shopee também. São os 3 principais lugares que eu compro, tá ligado? Que eu sei que não vai dar problema, porque eu tenho aplicativo, então não tem como dar errado aqui, porque eu tenho o aplicativo certo do local de onde eu compro sempre, né? Mas se você for fazer alguma compra em algum site, ou alguma plataforma, ou até aplicativo que você está conhecendo, pesquisa direitinho, ou se for o caso, nem usa, porque é melhor para você evitar problema, tá bom, gente? Vou deixar o link na descrição, espero que esse vídeo aqui tenha um alcance bom, eu peço a ajuda de vocês com relação a isso, compartilhe com outras pessoas, deixe também nos comentários, hype esse vídeo, para que outras pessoas aí tenham essas informações, algumas informações aqui que eu achei bem da hora que ele passou aqui, dos autenticadores, do site para poder pesquisar sobre o seu e-mail, se está em algum lugar suspeito, enfim, é muito legal isso aqui, então eu acho que esse tipo de vídeo tem que ser divulgado mesmo, tá bom, gente? Então ajuda o Negão e ajuda também aí o Rentinho, tá? Tamo juntos, até a próxima e valeu! Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida.